Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com a Leila Lessa, psicóloga da família. E a gente tem falado, Leila, que tipo tem a escola, tem o núcleo da família, mas nós temos outros grupos, né? Nós formamos, nós somos... o menino, ele tem a escola de futebol, o treino de judô, a menina pode ter o balé, de uma forma mais, vamos dizer, o mais costumeiro, não serve obrigatório. O quanto é importante grupos de família, a religião, a igreja, para essa formação? Todos os grupos, eles são importantes para a criança. Nós falamos que o início de tudo é no seio da família. Então, ali é onde a criança ela vai aprender a base. Digamos que ali é o alicerce. A partir daquele alicerce, a criança ela vai começar a construir muitos outros vínculos na vida. Por isso a importância da mãe e do pai não criar os filhos para si, mas criá-los entendendo que ele vai conviver com milhões de pessoas o resto da sua vida. Então, a criança ela vai para o segundo grupo familiar, que é justamente a escola. Depois, ela parte para os outros grupos. Nesses outros grupos, tem a escolinha, como você falou, de futebol, a menina que vai para o balé, ou para o judô, ou para qualquer outro esporte. Tem também a igreja, onde a criança ela não vai aprender os valores de Deus ali na igreja. É interessante entender isso. Ela vai aprender em casa. Ali ela vai desenvolver. A criança ela já vai sabendo quem é Deus para o núcleo familiar dela, né? Porque cada criança, cada família tem um tipo de religião. Então, ela vai só desenvolver. Quando ela é levada muito pequena, ela já aprende na igreja, claro. Mas quando não, ela vai desenvolver apenas. E tem muitos outros grupos, né? Nós sabemos que depois que a criança ela passa por esses grupos, ela vai se transformar numa pré-adolescente, onde ela agora vai ter as turminhas, porque existem os grupos e existem os subgrupos. Então, o grupão da escola, ele é dividido em subgrupos. Então, a criança ela está inserida naquele contexto escolar, mas também ela está inserida naquele grupo onde ela mais se identificou, na sala de aula. Às vezes é dividido para fazer trabalhos. A criança ela precisa estar preparada emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, para saber que ela vai estar inserida também em pequenos grupos, que não é tão fácil conviver. Não é tão fácil. Ali eles já são mais próximos, existem conflitos nesses grupos, mas o bom é que ela vai para onde ela mais se identifica. Então, existem os grupos, existem os subgrupos, existem os grupos que são maiores, como a sociedade na igreja, a sociedade vai para o shopping, ali já é outro grupão de pessoas desconhecidas, mas que ela também precisa estar pronta para conviver até com aquele grupo que ela mal conhece as pessoas. A criança ela tem que estar preparada a partir da família a ter essa abrangência na sociedade como um todo. Precisamos entender que o ser humano, ele não é simplesmente um ser social. Ele é bio, psico, social, espiritual e ecológico. É a mais nova conceitualização do ser humano. Biológico, porque nós somos gente, carne. Psicológicos, biopsico, social, porque nós somos seres sociais e precisamos conviver em sociedade. O ser humano, ele é ser humano porque ele convive em sociedade. Eu aprendo a ser gente, porque desde criancinha que eu convivo com gente. Então, quando a gente se isola, quando você vê uma criança se isolando demais, preocupe-se. Por que que ela não está convivendo bem, naturalmente, de uma forma saudável em sociedade? Existe algum problema, às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade, às vezes é um tipo de problema específico que aquela criança está vivendo, às vezes é um abuso, enfim. Preste atenção no comportamento do seu filho. Nós somos seres sociáveis, desde que nós nascemos, que nós convivemos em sociedade, a sociedade família, a sociedade escola. Se em algum momento da sua vida o seu filho está se isolando, existe algum problema, porque nós não somos seres isolados. Nós necessitamos, é como o ar que nós respiramos, nós necessitamos falar com gente. As mulheres necessitam muito mais falar, né? Brincando, é porque a mulher fala mais. Mas assim, nós somos seres sociáveis, se isolou, já se preocupe. Então a criança ela precisa estar preparada para ir para o grupão sociedade. Bio, psico, social, espiritual. Somos seres que temos a necessidade de transcendermos. Se nós vivermos somente aqui, para esse plano, não vamos ser felizes. Precisamos saber que tem algo maior onde a gente possa se segurar.
cada um com a sua religião, com o que você acredita, mas nós temos que entender isso. Por quê? Porque quando ficar difícil para nós temos em quem nos agarrar. Há pessoas que não concordam, eu concordo com isso. Somos sim seres espirituais. E nós temos alma. Nós temos alma, nós somos seres, não somos só corpo, somos corpo e alma, mente, espírito, então somos seres espirituais e ecológicos. Por quê? Porque nós vivemos num contexto onde o ser humano faz parte de uma ecologia. Ele precisa viver integrado com essa natureza, com as árvores, com tudo que tem ao redor dele, com o ar, com o sol, tudo. Para quê? Para que ele possa preservar, porque ele é parte disso. Então, biopsicossociais, espirituais e ecológicos. Esse é um ser humano completo. E passar isso para a criança, que ela pode se identificar com os grupos disponíveis e respeitar quem não é do seu grupo. Exatamente. O respeito, porque olha só, como tudo nós podemos aprender na família. Dentro de casa, não tem ninguém igual. Às vezes o irmão é criado do mesmo jeito, mas ele é diferente. E aquela criança vai ter que aprender a respeitar. A criança vai verificar desde pequenininha que o pai não é igual à mãe. São diferentes. E ela não vai ter que respeitar? Então, por que não ensinar isso a essa criança? Respeita o papai, respeita a mamãe, respeita o seu irmão. Ah, mas ele é chato. Eu não sou chato. Mesmo sendo chato, respeite. Então, esse respeito à diversidade, ele parte da família já. Tem um gato, tem um cachorro. Não vai maltratar o cachorro e tratar bem o gato. Tem que tratar bem os dois. Então, a criança ela aprende a respeitar a diversidade, se os pais forem sábios, dentro de casa. Quando chegar na escola, ele já vai... Mamãe, tem um menino lá na minha escola que é assim, assim, assim. Tem o cabelo assim, assim, assim. Você já sabe que a gente tem que respeitar todas as pessoas. Não importa como elas são. São pessoas e a gente precisa respeitar. Então, ela aprende em casa. Não é a escola, não é da escola o papel de ensinar a criança a respeitar a diversidade. Em casa todos somos diferentes. Então, esse respeito que nós temos que ter em casa, nós precisamos entender que é para ser transferido para a escola. A criança aprende isso em casa. Isso é uma forma também de que, tipo, todos os pais precisam se revisitar para passar tantos conceitos que a gente falou aqui em uma hora. É verdade. Os pais precisam se entender, saber quem eles são, para que eles estão aqui, por que decidiram ser pais? Para criar o filho de qualquer jeito ou para se orgulhar daquilo que eles próprios criaram? Nunca esqueçam, o seu filho é fruto do seu ambiente. Se o seu filho, para você, se tornou algo que deu errado, foram vocês que deram errado. Porque ele é fruto da sua casa, dos seus valores, da sua ética, da sua moral, daquilo que você ensinou. Muito pouco é o que a criança aprende lá fora. Lá fora ela desenvolve o que ela já aprendeu em casa. Lá fora ela vai colocar em prática aquilo que você, como pai e mãe, ensinou. Sabemos que a criança ela vai aprender até quando ficar velhinho, mas entendemos uma coisa, aquilo que se ensina, tem até um versículo bíblico que é muito pertinente para esse momento. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá. Muito bem. Muito obrigado, viu, Leila, por ter dado essa entrevista. A gente agradece. Eu que agradeço, Andrew. A gente agradece também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.